Mateus capítulo 5, versículo 7 diz assim: Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Os irmãos podem repetir? Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Amém, glória a Deus. Irmãos, muito tempo atrás, um jovem se apaixonou por uma jovem. E foi um amor arrebatador, né? Ele era um pouco mais adulto e ela um pouco mais jovem, mas foi um amor arrebatador. Irmão, sabe como é, né? O jovem só queria estar perto da menina, a menina só perto do jovem, aquela coisa toda. E passou-se um tempo, marcaram o casamento, ó, ficaram noivos. Que coisa linda, né, irmão? Aí corre para lá, corre para cá e convida a gente e lá vai... preparativos para o casamento, roupa para o noivo, né? Roupa para a noiva e comida para dar para o povo, aquela alegria toda. Mas nesse trâmite, irmãos, um dia a menina chega para o rapaz e diz assim: estou grávida. E ele coçou assim a cabeça e disse: mas rapaz, não, né, não tem nenhuma diferença aqui, mas esse menino não é meu, né? E ela disse: eu não sei como isso aconteceu, mas aconteceu. Estou grávida. Irmãos, o que é que você faria? Diga aí, o que é que você faria? Se fosse o caso, né, as meninas que aqui estão, o cara diz assim: tem uma pessoa que está grávida aí, está dizendo que é minha. O que é que você faria? A criança é minha. O que é que você faria? Calma aí, não bata no seu noivo ainda não, né? Mas o que é que você faria? É uma pergunta, irmãos, que eu quero que os irmãos respondam. Não é uma pergunta retórica, não. Eu quero que os irmãos respondam aqui. Vamos fazer como a gente faz na escola dominical, né? O que é que os irmãos fariam? E aí, o que é que os irmãos fariam? Ia-se embora? Né? Irmãos, eu vou ser bem sincero com os irmãos. Acho que eu, fosse comigo, irmão, eu explodiria de raiva, não é? Porque é uma falta sei lá, de respeito, bem colocado, de respeito, né? Uma falta de consideração e tudo mais. Mas sabe o que esse jovem fez, irmãos? Ela chegou para ele e disse assim: eu não sei como isso aconteceu, só sei que isso veio de Deus. E ele, mesmo desconfiando, ele disse assim: rapaz, é o seguinte, essa história é difícil de engolir, mas eu vou fazer uma coisa, para que você não seja punida, eu vou te deixar secretamente, vou te deixar em paz, secretamente, ninguém vai saber, só vão saber que o casamento não vai existir mais. E naquela noite, os irmãos sabem que Deus fala por meio de sonhos, sim ou não, irmãos? Deus fala por meio de sonhos. Inclusive, essa semana eu tive um sonho muito interessante. Mas, veja só, irmãos, de noite, naquele sonho, ele ouve uma voz, um anjo, dizendo para ele: recebe a tua noiva, porque o que está nela não vem dos homens, vem de Deus. E ele será o Salvador do mundo. E ali, irmãos, aquele homem que para mim é um dos maiores heróis da Bíblia, recebeu a sua noiva. Eu estou falando de José e Maria, né, irmãos? E aí, irmãos, esse ato de José de deixar a sua noiva secretamente é um ato incomum. Você sabia, irmão? Porque está na lei. A mulher que for pegada adultério, a mulher e o camarada, né? Não é só a mulher, não. Porque alguns dizem: a Bíblia é muito machista. Não, a Bíblia é muito justa. Disse: a mulher e o camarada for pego em adultério, sejam apedrejadas. Então, irmãos, por lei, ele poderia bater no peito por orgulho e dizer assim: é safada. Então, tome pedra agora, eu vou entregar vocês para os líderes da nação, e você e quem quer que tenha feito essa criança, vão morrer os dois. E se ela não entregasse, ia morrer só ela, mas morreria. Se ele fosse atrás do seu orgulho, do seu ego, da sua fama. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Mas sabe o que foi que ele decidiu fazer, meu irmão? Ele decidiu agir com misericórdia. Não era porque, irmãos, ele amava aquela mulher. Não era por causa disso. Porque diante de uma situação dessa, amor nenhum subsiste. Não, irmão, não subsiste. Ele simplesmente fez isso como um ato de misericórdia. Irmãos, a misericórdia é justamente isso. É um ato de uma pessoa para com outro. No grego, irmãos, misericórdia vem da palavra eleos, que quer dizer justamente isso, um ato de empatia. É como alguém que tem uma certa autoridade e tem uma pessoa abaixo de si que lhe deve, não é, que fez alguma coisa contra ela, e a pessoa que tem autoridade diz: está perdoado. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E aqui no Sermão da Montanha, nesse trecho, nós, irmãos, vemos que Jesus, ele fala que são mais do que felizes os misericordiosos, ou seja, tem uma alegria plena quem vive assim.
Os irmãos entendem, irmãos? Porque nós estamos vivendo num mundo repleto de tirania, de crueldade, de impiedade. E justamente, meu irmão, o contrário, a antítese da misericórdia é justamente a crueldade ou a impiedade. Nós vivemos num mundo impiedoso. É ou não é, meu irmão? Um mundo cruel. Eu recebi, um amigo mandou para mim, irmãos, um videozinho desses do Instagram, em que mostrava como a geração de hoje, né? Uns jovens, é um desenhozinho animado, né? Os jovens levam uma jovem para uma festa, embebedam ela dança loucamente, aí todo mundo fotografa e filma e zombam dela, e ela pega, irmãos, em outro take, ela sobe num prédio e vai pular, e está todo mundo embaixo com o celular filmando, e tem a queda dela, só não mostra, né? Mas tem a queda dela e todo mundo filmando e pá! E depois que filmou ali, as pessoas saem. E é justamente o reflexo exato da nossa geração. As pessoas hoje são muito cruéis, não é, meu irmão? São muito cruéis, as pessoas são muito impiedosas. Cometa você qualquer falha para ver. Irmãos, a atitude atual do cancelamento, a cultura do cancelamento está aí. Cometa qualquer falha, meu irmão, para ver se você não é cancelado sumariamente. Muitas vezes até, meu irmão, sem justificativa, somente porque um hater, né, decidiu ser contra você. Os outros vão seguindo. Irmãos, acontece isso muito e é um alerta para você, viu? Cuidado com esses comentários que as pessoas colocam, que muitas vezes são sem fundamento, e as outras pessoas que acompanham nem vê o vídeo, nem vê a matéria, não sabe nem da história, vai só acompanhando o hater. E aí o que acontece, meus queridos? Acontece o cancelamento, e disso muitas vezes vem, né, talvez a depressão, até a tentativa de suicídio, porque está assim, irmãos, nós estamos vivendo numa geração impiedosa, cruel. Mas, como eu tenho dito desde que eu comecei esse estudo, irmãos, Jesus nos chamou para andarmos na contramão, porque quem quer morar no céu tem que seguir o que está justamente na palavra, especificamente o que está no Sermão do Monte, mais especificamente nas bem-aventuranças. Então nós temos que ser misericordiosos, não porque agindo com misericórdia seremos salvos. Não, meu irmão, como eu tenho dito desde o começo desse estudo, irmãos, nós devemos ser misericordiosos porque somos salvos. Som. Então, meus queridos, nós temos que ser misericordiosos porque nós somos cristãos. E nós vemos, irmãos, que tudo aqui nas bem-aventuranças vai na contramão dessa geração, do mundo. Porque começa dizendo, bem-aventurados ou mais do que felizes são os pobres de espírito, não é? Aqueles que são pobres, humildes, verdadeiramente de espírito. Bem-aventurados aqueles que choram, que têm sensibilidade, né? Que são injustiçados. Bem-aventurados mansos, não é? Ele fala, inclusive, que nós vimos semana passada, bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. E hoje, irmãos, já estamos vendo, na verdade, bem-aventurados misericordiosos. Tudo isso, meus queridos, e o que vem a seguir vai de encontro ao mundo. Amém, amados? Porém, meus queridos, de fato, é uma atitude inglória, é uma atitude infame. Ser misericordioso no dia de hoje, meu irmão, misericordioso de verdade, não traz fama. Os irmãos estão entendendo, irmão? Não traz fama, é uma coisa infame. Ninguém quer ser misericordioso, ninguém quer ser pobre de espírito, ninguém quer chorar. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas, porém, meus queridos, nós não teremos o reconhecimento aqui na terra, mas nós teremos o reconhecimento dos céus, e é isso que basta para nós. Amém, amados? Então, ser misericordioso é uma atitude que eu e você temos que ter. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Ser caridoso é uma coisa que algumas pessoas são naturalmente. Ser caridoso. Mas ser misericordioso é uma atitude que precisa ser cultivada. Os irmãos estão entendendo, irmãos? É uma atitude que precisa ser cultivada. Eu e você temos que cultivar essa atitude, porque naturalmente nós somos cruéis. Naturalmente nós somos impiedosos como as pessoas do mundo. Quando eu comecei essa mensagem hoje, eu falei da história de José e Maria, e muitos de nós, até eu, reconheci que talvez nós não agiríamos como José. Não é, irmãos? Porque naturalmente nós somos impiedosos, nós somos cruéis. A gente quer dar o troco, né, meu irmão? Mexeu comigo, eu mexo também. Não é assim, meu irmão? Falou mais alto, eu grito mais alto ainda. Jogou uma pedra, eu jogo duas.
Nós não somos assim, irmãos. A gente tem que lutar contra isso e tem que cultivar a misericórdia. E por que nós temos que cultivar a misericórdia? Em primeiro lugar, meus queridos, porque nós estaremos imitando ou sendo discípulos do nosso Deus, que é misericordioso. Não é assim, irmãos? A Bíblia diz que Ele é rico em misericórdias. E diz mais, o Deus da misericórdia e de toda consolação. O nosso Deus, Ele é misericordioso. E o que é misericórdia? Irmãos, misericórdia é aquilo que um transgressor merecia, mas não recebe. Isso é misericórdia. Porque, irmãos, um transgressor merece o quê, irmãos? Um transgressor merece a morte, o castigo, não é? Mas a misericórdia vem e não lhe concede isso. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, ser misericordioso é justamente não retribuir o mal por mal. Irmãos, tem uma frase de um pacifista, né, que todo mundo conhece, chamado Gandhi. A sua crença não é imitável, né? Porque ele era hindu, portanto ele era um homem entregue às falsas religiões. Mas ele disse uma coisa muito interessante, irmãos. Há coisas na filosofia dele muito interessantes. E uma das coisas que ele disse foi o seguinte: se nós seguirmos o olho por olho, em algum momento todos ficaremos cegos. Você já imaginou isso, meu irmão? Porque se eu retribuo a Ricardo, a Juninho, né, o que ele fez, a Juninho retribui a mim, aí Sulamita, a pastora Sulamita retribui a ele, aí ele vai, ele é o foco de tudo, né? Vai lá para o diácono Rivaldo, meu irmão, daqui a pouco está todo mundo cego, todo mundo se odiando, né? E quando essa lei, né, a lei de Talião, ela foi instituída lá no Velho Testamento, era um outro contexto, era um outro momento, era uma outra dispensação. Os irmãos estão entendendo, irmão? Porque se o povo de Deus não agisse assim, eles seriam exterminados. Porém, meus queridos, nós estamos na dispensação da graça, e na dispensação da graça nós temos que ser misericordiosos. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então, o olho por olho, dente por dente, foi substituído pela misericórdia, pelo oferecer a outra face, pelo andar a segunda milha. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então, para nós vale o que o Senhor falou, e nós temos que ser misericordiosos. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós temos que ser misericordiosos porque nós temos que imitar o nosso Deus, não é? Ele teve misericórdia de mim e de você, sim ou não, irmãos? Irmãos, e a misericórdia que ele teve para com este que vos fala foi muito grande, porque em mim não tinha prerrogativas nem beleza, né? Não tinha beleza, não tinha status, não tinha condição, não tinha nada em mim, não tinha bondadezinha. Não, meu irmão, só tinha coisa ruim dentro de mim. Mas ele olhou e disse: rapaz, gostei desse gordinho, não sei, né, porque, aliás, ele sabe, né, eu que não sei, mas eu gostei desse gordinho, eu vou ter misericórdia dele, e não me deu o que eu merecia, que era o castigo, a morte e a destruição. Eu digo mais para os irmãos: se eu não tivesse sido salvo pelo Senhor, hoje eu estaria, né, sentado no colo do capeta, ou sei lá, né, lá numa cadeia do inferno, porque era isso que o inferno tinha preparado para mim. Mas ele chegou na minha história e teve misericórdia. Então, meus queridos, quando nós somos misericordiosos, nós estamos simplesmente sendo como o Senhor é. Amém, irmãos? Então, como ser misericordioso? Como ser misericordioso como o Senhor? Justamente, irmãos, não pagando o mal por mal. O apóstolo Paulo, ele fala em diversas das suas cartas, principalmente em Romanos: não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem, porque o bem sempre vencerá, meu irmão. Então, quem te faz mal, eu sei, meus queridos, que eu estou falando aqui, é fácil falar, difícil é viver isso, mas se está na palavra, é uma ordenança para nós, nós temos que fazer. Se nós agirmos assim, meu irmão, pagando o mal com o bem sempre triunfará. Em algum momento, meu irmão, o bem triunfará. Amém, queridos? Mas deixa eu dar um alerta para você. Hoje em dia, as pessoas estão acreditando que o mal vence. Viu, irmãos? Quando eu era criança, os filmes, os desenhos, tudo, no finalzinho o mal sempre vencia. Mas eu não sei se você notou, né, que de um tempo para cá o mal tem vencido nos filmes, né, nos livros. O mal tem vencido, porque as pessoas estão acreditando que o mal vence. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: o mal nunca vencerá o bem. Eu vou dizer de novo: o mal nunca vencerá o bem sempre triunfará. E no final de todas as coisas, meu irmão, quem reinará será de fato o bem.
Amém, irmãos? Então nós temos que ser misericordiosos, não é? Como o Senhor é. E como ser misericordioso? Meus queridos, agindo como o Senhor, não pagando o mal com o mal. Amém, irmãos? Não pagando o mal com o mal. E muitas vezes, irmãos, fazendo até aquilo que não é esperado de nós. Eu vou dizer de novo. Ser misericordioso é fazer, muitas vezes, aquilo que não é esperado de nós. Abra a sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 10. Acompanhe comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 10. O versículo é o 30. Amém? Glória a Deus. Então, ser misericordioso, irmãos, é fazer o que muitas vezes as pessoas não esperam de nós. E ter uma atitude realmente que nem a gente espera de nós. Amém, queridos? Lucas capítulo 10, versículo 30, a palavra do Senhor diz assim: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para um estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Para entendermos essa parábola, meus queridos, temos que entender um pouquinho do contexto histórico em que Jesus falou, irmãos. Os samaritanos não eram judeus puros, eles eram um povo judeu, mas com a linhagem misturada de outras nações, não é? Então os judeus tinham ódio deles. Os judeus, irmãos, não gostavam, tinham verdadeira ojeriza. É como o Vasco para os irmãos aqui, né? Tinha uma verdadeira ojeriza, não quer, né? Não quer nem chegar nem perto, né? Eu não vou dizer o Flamengo, porque tem alguém flamenguista aqui, mas vamos usar o Vasco, né? Então, irmãos, de fato, irmãos, os samaritanos, eles eram rejeitados. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? E aí, meus queridos, um judeu foi salteado, foi assaltado, melhor dizendo, e bateram nele, e pelo jeito bateram muito, né? Deixaram quase morto. E passa ali, meu irmão, um levita. Aí o que era esperado de um levita? O levita, irmãos, não era aqueles que cantam, né? O levita também cantava, mas o levita não só cantava. O levita era como se fosse um diácono, né? do velho templo e do tabernáculo. Ele fazia muita coisa. Então o que era esperado de um levita, meu irmão, vendo aquilo? Ajudar, né? Mas o levita olhou assim e deve ter dito: não, mas eu vou ajudar o sacerdote, né? Eu estou meio atrasado, vamos embora, não é? Vou ajudar. E passa também, meus queridos, um escriba, né? E aquele escriba, meus queridos, ele era um homem que conhecia a lei. Amém, irmãos? Conhecia a lei, era um homem profundamente conhecedor. E pela lei, irmãos, ele tinha que ajudar. Mas talvez ele disse: eu tenho cópias a fazer, eu tenho um culto a realizar, sei lá. E eu vou passar aqui de largo. E deixou lá. Então, 2 homens, meu irmão, que se esperava deles que fizessem o bem. E eles não fizeram. Mas um samaritano, irmão, não é? Naturalmente falando, o que se espera de um samaritano? Um judeu morto, peraí, ele está na sombra, deixa ele puxar para o sol para ele morrer mais queimadinho, né? Não era assim, meu irmão? O ser humano é desse jeito. Esse cara que não quer nem me ver, ele não nem me cumprimenta, nem pega as coisas da minha mão. Se ele tiver com fome e eu for dar-lhe comida, ele não vai querer, porque veio da minha mão, vou deixá-lo morrer. Mas, irmãos, nós vemos aqui que aquele homem teve compaixão. Ele usou de extrema misericórdia, porque, meus queridos, ele foi lá e prestou os primeiros socorros, não é? Ele cuidou das feridas o quanto pôde, e quando viu que a situação era pior, ele poderia até dizer: fiz o que foi necessário aqui, vamos embora. Além disso, eu não posso fazer. Mas não, meu irmão, ele usou de misericórdia, ele pegou aquele homem, colocou sobre sua cavalgadura, logo ele andou a pé.
Ele preferiu andar a pé do que deixar o homem morrer. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E chegou na estalagem, deixou aquele homem lá. E olha só, irmãos, ele pagou a estadia para aquele dia e para todo o tempo que ele ficasse ali. Ainda disse mais assim: e se alguma coisa ele precisar e você colocar, dar remédios e tal, eu pagarei quando eu voltar. Então, irmãos, ele usou de extrema misericórdia. Os irmãos estão entendendo, meus queridos? Então, meus amados, como ser misericordioso? Justamente agindo como o bom samaritano. Amém, irmãos? Agindo como ele. Ou seja, que a nossa atitude não seja aquela que as pessoas esperam de nós. Não, meu irmão. Porque as pessoas esperam de nós justamente a impiedade, né? A crueldade. Mas o que nós devemos fazer, meu irmão, é exercer misericórdia como o Senhor. Então, meus queridos, nós temos que, de fato, ajudar. Um crente, meu irmão, tem que ser generoso. Ah, pastor, o senhor falou isso, já vem falando isso diversas vezes. Mas é porque, meu irmão, é necessário que nós entendamos: crente tem que ser generoso. O crente não pode ser, né, murrinha não, meu irmão. Como é que chama aqui na Paraíba, né? Não pode ser mão de vaca, como o mundo todo chama, né? Murrinha só aqui na Paraíba. O crente tem que ser assim, meu irmão, dadivoso. Porque quanto mais ele dá, mais ele tem para dar. Diga glória a Deus, meu irmão. E a promessa do Senhor lá em Deuteronômio 28 diz assim: emprestarás a muito, mas não pedirás emprestado. Por quê, meu irmão? Porque ele vai dando, ele vai emprestando. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Crente tem que ser assim, meu irmão. Vê as pessoas passar fome, vai e ajuda. Conheço, meu irmão, crente, já chegou a dividir o pacote de fubá. Tinha um, dividiu no meio para ajudar quem estava com fome. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Eu já vi crente, família, meu irmão, de crente, não tem muito o que comer naquele dia, mas chegou uma pessoa com fome. Aí, peraí, vamos juntar tudo aqui. E Deus dá, meu irmão, Deus faz. Diga glória a Deus. Meu irmão, a gente não pode esperar, mas quando eu tiver, né, cheio, abastado, aí eu vou ajudar. Não, meu irmão, não. O crente, ele tem que ser misericordioso. Amém, queridos? O crente, ele tem que ser dadivoso, ele tem que dar realmente, né? E algumas pessoas dizem assim: mas o que é que eu ganho com isso? Porque nós estamos num tempo, irmãos, em que, de fato, a gente só faz aquilo que tem algum retorno para nós. Não é assim? Mas, por incrível que pareça, você sabe que tem um retorno para nós, tanto no aqui e agora, como no lá e no além. Vocês não sabiam disso? Abra sua Bíblia aí em Provérbios, capítulo 19. Livro de Provérbios, logo depois de Salmos, capítulo 19. O versículo, irmãos, é o 17. Por muito tempo, irmãos, eu ouvia, né, no início da minha caminhada cristã, eu ouvia isso e achava que era um adágio católico, né? Mas não, está na Bíblia. Olha que coisa tremenda, irmãos. Olha que coisa tremenda. Os irmãos acharam? Diz assim: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre e lhe pagará o seu benefício. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, meu irmão. Quem é generoso, quem age com misericórdia, ele está emprestando a Deus. Irmãos, você já imaginou o que é isso? Né? Eu ouvia sempre os antigos dizer assim: quem dá aos pobres empresta a Deus. Eu pensei até que era um adágio popular ou de outra religião. Está na Bíblia, meu irmão. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Olha que recompensa tremenda. Porque, meu irmão, se eu estou emprestando para o maior ser do mundo todo-poderoso, eu estou emprestando certo, sim ou não, irmãos? E ele ainda diz mais: receberá a sua recompensa. Por quê? Ele diz aqui: Deus, né, o retribuirá, pagará a ele. Ou seja, Deus não deve nada a ninguém. Se você fez alguma coisa, algum ato de misericórdia, Deus vai fazer com você também. Deus vai agir com misericórdia com você. Amém? Irmãos, muitas pessoas oram, né? Recitam a oração do Pai Nosso. Eu não acho muito saudável o crente fazer isso, né? Porque outras religiões fazem. Mas a oração que a gente chama do Pai Nosso está na Bíblia, é ou não é? Mas as pessoas que recitam essa oração esquecem de uma coisa, que diz assim: perdoa as nossas ofensas assim. Ele está dizendo assim: dê na mesma medida que eu dou. Me perdoe da mesma medida que eu perdoo. E muitas das pessoas que recitam esse trecho se esquecem, meu irmão, que não perdoam, não agem com misericórdia. Irmãos, um ato de misericórdia tremendo foi de um homem que morreu.
morreu de uma maneira mais terrível, de uma das mais terríveis, a pedradas, que foi Estevão, lá em Atos capítulo 7. É tremendo, irmãos, porque ele morreu simplesmente porque ele falou a verdade, nada mais. Ele simplesmente falou da Bíblia. Ele não saiu, se os irmãos lerem Atos capítulo 7, os irmãos vão ver, ele não saiu em nenhum ponto, ele não falou, eu acho assim, ele só falou as Escrituras. Os homens irados levaram ele para fora, né? E a Bíblia diz que os seus opositores estavam com cara de ódio, rangendo os dentes, mas quando olhavam para ele, meu irmão, é tremendo, eu tenho até uma ministração sobre isso, qualquer dia eu prego sobre isso. Ele estava com cara de anjo. Quem olhou para ele estava com cara de anjo. E na hora do apedrejamento, quando pegaram nas pedras, ele disse, Senhor, não lhes impute esse pecado. Irmãos, que ato de misericórdia. Porque a morte dele não foi, né? Pum, apareceu no céu como desenho animado. Não, meu irmão. Foi a pedradas. E com certeza ele não, depois de apedrejar, ele não morreu na mesma hora. Ele ficou lá, padecendo, definhando até morrer. Amém, irmãos? Mas ele disse, Senhor, não lhes imputes esse pecado. Ato de misericórdia. Nós sabemos que Jesus também fez o mesmo, mas eu trouxe esse exemplo de Estevão para que nós possamos nos identificar com ele. Amém, irmãos? Porque alguém diz, mas Jesus perdoou porque é Jesus. Mas Estevão era como você e eu. Os irmãos estão entendendo? E qual foi a recompensa dele? Além de ir para o céu, antes de ir, né? Quando começaram a jogar pedra, ele disse, aí foi que jogaram com gosto, porque ele disse assim, eu estou vendo os céus abertos, o Senhor assentado no seu trono e o Filho do Homem em pé à sua direita. O único na Bíblia toda que viu Jesus de pé. Porque, irmãos, quem recebe alguém muito importante na sua casa, recebe-o de pé. É ou não é, meu irmão? Recebe-o de pé. E Jesus o recebeu de pé porque usou de grande misericórdia. Meus queridos, que eu e você possamos ser assim, agir com misericórdia. Eu sei que não é fácil, meu irmão. A nossa natureza decaída quer nos puxar para que nós sejamos cruéis, para que nós sejamos impiedosos. Mas, meu irmão, se nós somos servos de Cristo, nós temos que agir com misericórdia. Amém? Já agiram com misericórdia para comigo, irmão. Porque eu errei com algumas pessoas, porque eu sou ser humano. Algumas delas não agiram com misericórdia, foram cruéis, não é? De certa forma, até com justiça. Mas alguns agiram com misericórdia para comigo. E eu digo uma coisa para os irmãos. Às vezes a misericórdia é pior do que uma surra, é ou não é, irmão? Porque aquela pessoa que você diz, rapaz, eu fiz tão mal para essa pessoa, a pessoa está lhe tratando bem, meu irmão, é pior do que uma surra, ou não é, meu irmão? Mas não devemos agir com misericórdia por causa disso. Mas a verdade né, meu irmão? É duro para quem recebe a misericórdia sabendo o crime que cometeu, né? Sabendo as coisas erradas que fez. Mas eu já fui alvo de misericórdia, e como eu disse no começo dessa mensagem, irmãos, a maior misericórdia que eu recebi foi de o Senhor ter me salvado. Essa é tremenda. Amém, irmãos? Então, o que é que eu recebo sendo misericordioso? Os irmãos viram, irmãos, que a palavra de Deus diz aqui em Provérbios que nós emprestamos a Deus quando nós somos misericordiosos. Não é assim, irmãos? Quando agimos com misericórdia e receberemos a retribuição aqui. Ou seja, Deus nos abençoa aqui mesmo. Mas tem uma retribuição ainda maior, meu irmão. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, eu acho que o versículo é o 35. Deixa eu ver aqui. Mateus capítulo 25. Não, o versículo é o 31. Amém? Mateus 25, versículo 31. A palavra de Deus diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e me vestiste, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos?
E quando te vimos enfermo e na prisão, e fomos ver-te. E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Você não está vendo aqui a recompensa eterna? E o que eu acho interessante nesse texto, irmãos, é que quem fez, nem se lembra que fez. Né, irmão? Não é assim, meus queridos? Porque tem muita gente hoje fazendo e tocando trombeta. Ó, eu fiz, vamos tirar uma selfie aqui, né, para ver. Meu irmão, esses já receberam a sua recompensa. Mas aqueles que fazem e nem saem correndo atrás, faz e deixa, né? Faz por misericórdia mesmo, esses receberão o galardão do Senhor, o céu. Amém, irmãos? E aqui, irmãos, nesses meus pequeninos, alguns acreditam, mas isso é se nós fizermos para crianças ou se fizermos para crentes. Não, meu irmão. O nosso próximo é aquele que está próximo. Seja quem for da nossa religião, né? Nós não gostamos de usar essa palavra, mas a verdade é essa da nossa religião. Seja de outra, seja, né, aqueles da canhota, né? Os que são conosco da direita, os da canhota também. Meu irmão, a gente costuma dizer, não está no nosso polo político, meu irmão, mas a Bíblia diz que nós temos que ser misericordiosos, independente se ele é da canhota ou não. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Porque nós estamos num tempo, meu irmão, que é assim, eu amo, mas se o cabo for da canhota, acabou-se. Né? Não, meu irmão, nós temos que ser misericordiosos com quem quer que seja. Os irmãos entendem? Porque está incluído aqui também isso. Não é? É claro que a Bíblia diz que o mal por si só se destrói, né? Então as pessoas que vivem, né, dissolutamente, elas pagarão um preço alto, mas em nós tem que estar o exercer misericórdia. Diga glória a Deus, irmãos. Então, meus queridos, nós temos que viver assim, carregando as cargas uns dos outros. Gálatas capítulo 6, versículo 2. E assim cumpriremos a lei de Cristo, é o que Paulo falou, carregar as cargas uns dos outros. Isso quer dizer ter empatia, irmãos. O ato de ser empático quer dizer eu me colocar no lugar do outro, na dor do outro. Falta muito isso hoje, irmãos, porque a gente só olha para a gente, a minha dor, os meus problemas, mas nós fomos chamados para levar cargas uns dos outros, ter misericórdia daquele que sofre. Os irmãos entendem, irmãos? Voltando bem para o início, eu vou concluir agora, bem para o início da ministração. Eu falei que ter misericórdia, aquele que tem misericórdia, é uma pessoa, na palavra grega, eleos, né? Quer dizer, é uma pessoa que está em posição de autoridade e ele age com misericórdia, com benevolência, com empatia a alguém inferior a ele. Os irmãos estão entendendo? Pastor, mas não tem ninguém inferior a mim, eu estou... né, na rasteirinha. Mas, irmão, se alguém pecou contra você, você está num nível a mais. E os irmãos entendem, irmãos? A pessoa está abaixo de você porque está lhe devendo, no sentido de que fez algo de mal a você. Mas a Bíblia diz, irmãos, que nós temos que agir com misericórdia mesmo com essas pessoas. Irmãos, que nós sejamos misericordiosos, porque assim, irmãos, nós estaremos cumprindo a lei de Cristo. E ele diz, né, bem-aventurados e misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Nós encontraremos misericórdia no aqui e agora, e no lá e no além. No final de todas as coisas, encontraremos a misericórdia do Senhor. Amém? E somos mais do que felizes, irmãos, porque quem é misericordioso, quem vive exercendo a misericórdia, não é uma pessoa pesada. Entenda isso, eu não estou falando da questão física, mas estou falando daquele espírito pesado, carregado, né? Cheio de rancor, não é, irmãos? Que tudo que fala, que faz é intriga, da sua boca só sai palavras maus, intriga, de fofoca. São pessoas carregadas, mas aqueles que andam, irmãos, exercendo a misericórdia, são pessoas leves, que têm o que falar, que têm testemunho para dar. Os irmãos entendem, irmãos? Que compreendem de fato o que é a misericórdia de Deus. Que nós sejamos assim. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor.